Namorado sendo apresentado de maneira oficial no Grêmio. Vamos lá, Guimarães, começa por ti. O que esperar de José Namorado? Torcedor do Grêmio pode se empolgar com essa contratação? Acho que se empolgar não, porque o Grêmio está fazendo outras contratações bem mais empolgantes, né? Obviamente que no meu ponto de vista, um jogador como o TT, ele tem muito mais força, muito mais apelo e muito mais condições do que o Enamorado, que é um jogador que passa por um trabalho de prospecção. Ele não é um jogador assim que tu pega, não é uma obviedade de mercado, é um jogador que só tem carreira na Colômbia, não tem jogos pela seleção da Colômbia, é um ponta-direita, nos jogos que a gente viu ponta-direita, pode jogar pela esquerda também, mas é muito pouco que ele jogou por ali, né? Algumas partidas sim, né? Vi ali jogos em que ele chegou a atuar pela ponta esquerda, mas preferencialmente um ponta-direita, mas um ponta-direita diferente do TT e do Roger. Onde está a diferença? O TT e o Roger, por serem canhotos, eles fecham, né? Eles combinam uma jogada mais por dentro, e acho que tem mais poder de finalização do que o Enamorado, que é um ponta que eu chamo ponta cancha reta. O que é o ponta cancha reta? Ponta cancha reta. Ponta cancha reta. Gostei. Meu querido ponteiro maravilhoso Luiz Mário, tá? O ponta cancha reta é aquele cara que só faz o corredor, tá? Joga pela ponta direita para fazer linha de fundo. Ele não vai te dar uma combinação por dentro, por aquilo que eu vi. Obviamente que o que eu vi pode ser surpreendido, porque o cara vai participar do trabalho de dia a dia, mas é um cara para jogar aberto pela direita. Eu vejo como uma aposta, eu vejo como um jogador de composição de grupo, e com aquilo que o Grêmio tem, eu acho que ele sobra de um time titular com força máxima. O Gamba, tu estava de férias, eu vou te dizer assim, eu fui muito crítico a essa contratação, demonstrei uma preocupação muito grande, não em relação ao Enamorado por si só, mas por estabelecer um comparativo, de certa forma, com jogadores sul-americanos que o Grêmio trouxe nos últimos anos, como o próprio Aravena, o Kiki Oliveira, o Pavon, embora o Pavon já estivesse no Brasil, no Atlético Mineiro. Tem outros atletas que a gente poderia citar aqui. O meu receio sempre é esse tipo de jogador que custou 3 milhões de dólares, tirar o espaço da base. A gente já viu o Roger começando a temporada muito bem. Era contra o Avenida, beleza, mas um campo horroroso também. Ele se destacou, a gente já vinha acompanhando ele na base e a gente sabe que ele tem qualidade. O ponto pra mim e foi o que me disseram do Grêmio, e eu vou buscar acreditar nisso e esperar que se confirme, para que aí sim eu possa concordar de fato na totalidade. É o seguinte, o Grêmio espera se desfazer do Aravena e do Pavon. Se esses dois jogadores saírem, aí o Grêmio fica com TT, titular da direita, Amuso, titular da esquerda. O Enamorado seria uma opção, principalmente para o lado direito, mas Guimarães, o que se fala nos bastidores do Grêmio, que o Grêmio pensa ele também pela esquerda, embora eu tenha visto mesmo que tu, muito mais ele pela direita. O Grêmio também acha que ele se encaixa pela esquerda, então ele seria um reserva de Amuso e também do TT. E o Grêmio ainda teria as alternativas dos meninos, não só o Roger, como o Gabriel Mack, que pode inclusive aparecer como titular em um dos próximos jogos do Grêmio. E Aravena e Pavon iriam embora. Nesse cenário das saídas dos dois, beleza, tá justificadíssimo o Enamorado. O meu medo é que Aravena, Enamorado, Pavon, toda essa galera fique à frente dos meninos, do Gabriel Mack e do Roger. Pelo jeito, o Luiz Castro não vai deixar. Me agradou muito o que o Luiz Castro fez na estreia, de colocar o Aravena e o Pavon no banco para o Roger jogar. E acho que no próximo jogo o Mack começa e o Aravena fica no banco. Se for nesse conceito, eu tô fechado na ideia. A minha ponderação, principalmente com relação ao que disse o Guimarães, é a seguinte: o Guimarães definiu como uma aposta, né? Uma aposta de 3 milhões de dólares. Então, assim, vamos lá, sendo bem sincero, para a direção do Grêmio, não é uma aposta. Quem paga 3 milhões de dólares por um jogador tem a certeza, tem a convicção daquilo que o jogador vai entregar. Tem muita gente dizendo o seguinte, 3 milhões de dólares no atual cenário do futebol não é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, não, eu até concordo que para o Grêmio posição, é muito dinheiro, gente. Esse é o ponto. Para a posição no mercado pode não ser tão expressivo, mas para o Grêmio é aquela coisa, o Magrão que me vendeu o carro dele tá 15 mil abaixo do preço. É barato, mas talvez para mim não seja, talvez eu não tenha dinheiro, isso. O que o torcedor do Grêmio não pode nesse momento, Hoje ele tá e longe de mim, né, querer ter a pretensão aqui de dizer como o torcedor tem que pensar ou não, mas é que daqui a pouco tu tem Arthur, o William, tu tem o Vini da Pose, tu tem a chegada do TT, tu começa a criar no torcedor uma expectativa que tu vai contratar
somente grandes jogadores a partir daí. Tem um problema aí. Esse que é o ponto. Pô, 3 milhões de dólares é um grande investimento para o Grêmio? Sim. Diante disso, para mim, a direção do Grêmio tem convicção naquilo que o enamorado pode dar de retorno. E quando você paga 3 milhões de dólares de um jogador, o que passa na cabeça do jogador? Vamos pensar o que está passando na cabeça do novo contratado. É que ele vai jogar, né? Eu fui comprado, 3 milhões de dólares. É um valor não tão alto, mas é um valor significante. E aí que é a minha preocupação. A minha preocupação é que o Luiz Castro não perca o grupo, porque está formando também um grupo de jogadores bons. Não acredito que ele é realmente, como o Guimarães falou, é um jogador que vai compor o grupo, mas um jogador que eu acho que não vai comprometer. Quando ele entrar, ele vai dar conta do recado, ele vai corresponder, só que não é um jogador do nível do TT, do Ilha e do Amuso. A minha grande preocupação é se esse jogador vai conseguir administrar na cabeça dele de ser banco do Grêmio, né? Porque quando o jogador é comprado, ele é valorizado. Então, a minha grande dúvida é se realmente ele vai ter a paciência de esperar o momento dele de jogar e corresponder. Depende de como foi a conversa. Depende de como foi a conversa. certeza. Mas vocês concordam do que foi prometido para ele? Depende Concordo. do que foi prometido para ele. O que passa, a mensagem que o Grêmio está passando na contratação do namorado é que está pensando em montar o grupo. Eu concordo Porque contigo. é um jogador de uma característica diferente Eu do que ele concordo tem no plenamente grupo. contigo, Magrão. Ele não tem essa característica no grupo. É um cara, pelo que a gente viu, lógico, o Guima mesmo falou, o pouco que a gente viu de vídeos, eu te confesso que conheço pouco, mas o que eu vi nos vídeos é um jogador de contra-ataque, de velocidade, tem espaço para correr. Não é um jogador de combinação, diferente do TT, que vem pro jogo, do próprio Roger, que quer a bola, quer o jogo. É um jogador de atacar espaço. Então, o que o Luiz Carlos está fazendo, junto com o Filipão Pelaipe? Montando um grupo, tendo outras opções para um jogo que está amarrado, que o time está pressionando o Grêmio. Jogar no contra-ataque, ele tem um cara rápido de Tá espaço. coberto de razão. Então, eu vejo, também concordo com o Bruno, que 3 milhões de dólares, por mais que na total conjuntura, que parece que não é nada, para quem pagou 27 milhões lá no... o Flamengo trazendo o Paquetá, pagando 27 milhões de dólares, de euros no Gerson, 3 milhões de dólares não é nada. Mas pro futebol gaúcho é um valor considerável, sim. Mas o Grêmio está pensando em montar o grupo. O enamorado é uma característica diferente do que o Grêmio tem no seu atual grupo. Mas aí, Magrão, você está me dando um 3 gancho. milhões de dólares no TT seria uma pechincha, né? Uma bagatela. Tem isso também. Né? Oi? Tem isso também. É isso. Concordo. Uma bagatela, uma pechincha. 3 milhões de dólares no enamorado. O Gama falou uma coisa bem importante, tá? Bem importante, lá depois da fala do Bruno. Se o Grêmio paga isso, é porque o Grêmio tem confiança. É porque o Grêmio está acreditando. Ninguém gasta isso. Claro, se você tem dinheiro até gasta, mas quem conta... quem conta os minguados ali para contratar jogador, não pega 3 milhões e investe numa aposta se você não tiver uma plena segurança daquilo que você está comprando. Eu acho que o Grêmio está contratando um namorado com segurança. O Grêmio não encara como Quantos anos tem o namorado? Com segurança. 26. 26 para 27. É uma idade boa. Tá, é uma idade boa, mas é uma idade Mas tá que... longe de ser promessa, né? Tá longe de ser promessa e tá longe do Grêmio ter um retorno financeiro futuro. Total. Não, Ele vai ter retorno técnico. E outra coisa, Magro, a minha preocupação é a seguinte... Aquela coisa, né? É clube final. Né? Não sei se final. Não, Aquela coisa do repasse com 26, 27, 28. Pode acontecer, mas é mais difícil. mais O máximo para pagar a conta. A chance disso acontecer ela é bem menor do que se ele tivesse 22, 23 anos. isso que eu E digo. ela Assim, pode acontecer. Nós Agora, estamos falando de um jogador que não foi convocado pela seleção colombiana ainda. O Guimarães trouxe é aqui muito semana boa. passada. O Campas. Que tem uma safra extraordinária. O Campas foi. Não ser convocado para a seleção colombiana não é um demérito para o enamorado. Mas tem dois foi, jogadores, o Campas foi e o Kevin Serna foi, que é o jogador do Fluminense que a gente conhece. São dois jogadores que jogam nessa posição. O Kevin Serna joga... Porque o titular da seleção colombiana pela ponta esquerda esquece, tá? Que é o Luiz Dias. Aí esquece, né? Aí O Serna dele. é um Na tático, direita revezaram jogadores. É um tático que tem algumas virtudes, ele não é nada demais, o Serna. Mas vocês aí acham- ele joga às vezes John Arias. Vocês acham joga, que enfim. Que é bom jogador. Vocês Não, acham que
Um jogador desse, quando veste a camisa do Grêmio e corresponde, tu acha que ele não se valoriza? Acho que pode ir pra mercado? seleção dele. Não, sim. e vitrine. Sim, Vitrine. claro. Ele vestia a camisa do atual time dele e vestia a camisa do Grêmio? É que assim, lembrando que o Carboneiro já foi convocado Então também. ele pode ser valorizado, vestir a camisa do Grêmio e correspondendo, Não, ele pode ser valorizado e ser vendido para o mercado emergente. Não, mas eu acho que ele aquela pode ter idade idade para ser vendido. Que o Guimarães colocou ali, até parece pejorativo, o Carboneiro foi. Mas o momento recomendava. Não É isso que foi eu digo. pejorativo, só foi um Não, dado. ele é bom jogador. É porque assim, ó, tu pega um Dado. recorte, pô, pra mim é básico, tá? O treinador da seleção nacional, ele tem que olhar isso. Ele tem que olhar o momento. Mas tem- Teve um recorte, uma janela onde o Campas foi bem. Vamos ver se ele rende aqui. Vamos ver se o Serna rende aqui. Mas Vamos ver se o Carboneiro rende. Na comparação com o Carboneiro não tinha dentro do Inter com quem competir. Ele estava competindo com ele mesmo, com as cagadas que ele estava fazendo fora de campo ali no comportamento dele. Porque a partir do momento que sai o Wesley, se abre uma brecha para o Carboneiro jogar. O enamorado, ele já tem uma concorrência maior. Sim. Primeiro ele tem que brigar no grupo para conseguir o espaço dele, para depois A ele... dele é gigantesca. É gigantesco. O Carboneiro não tinha essa concorrência depois da ontem, saída do Wesley. O TT ontem na coletiva foi perguntado sobre posicionamento, onde se sente mais à vontade, e ele foi muito claro ao dizer que vai jogar pela ponta direita, que veio para ser ponta no Grêmio. Claro, que se tiver que ajudar, etc., até pode jogar por dentro. Mas o Grêmio está buscando um 10 porque o TT não vai jogar de 10 no Grêmio. O Grêmio fica a não ser uma muito bem. circunstância ou Eu, outra. nos programas anteriores, eu falei que ele estava sendo contratado para jogar de beirada. Pois é. E aí todo mundo falou, vai jogar por dentro. Eu eu- falei, ele vai jogar. Eu de vi beirada. ele jogando no Panathinaikos e no Shakhtar também, vai jogar não o liberado. 10, mas um segundo atacante Sim. flutuando, É, jogando o muito segundo bem. Não, e mais do que isso, Magro, a gente O segundo atacante flutuando ali, A gente muito bem. acreditava nessa possibilidade também, porque onde ele jogou como esse cara centralizado, embora com características diferentes do 10 armador, foi com o próprio Luiz Castro. Então, por isso que a gente acreditava nisso. Mas o TT disse que a conversa com a direção e o objetivo dele é jogar de ponta. Por que eu tô trazendo isso? Porque em algum momento a gente chegou a desenhar um Grêmio com o TT por dentro e o enamorado pelo lado, mais o Amuso. Mas eu acho que não. O enamorado, de novo, pra mim pode ser uma boa opção de grupo. Mas precisam sair o Pavon e o Aravena, para que os guris tenham espaço. A minha maior preocupação é de novo ver, e acho que não pelo início do Luiz Castro, faço esse elogio, espero que continue assim, acho que não. Mas o meu maior medo é ver de novo jogadores de fora medianos na frente dos meninos do ataque. Isso eu não quero. Recados e estilo. O jogo contra o Avenida tem um monte de recado, tá? Em termos de escalação, de formação e de ideia. Obviamente que não é parâmetro, tá, gente? Não é um cenário. Tô falando ideia. Ideia é aquele teu pensamento, tá? Teu primeiro cartão de visitas da temporada, tá? Eu tenho convicção que esse sistema, que esse desenho, melhor dizendo, dito pelo Bruno, vai acontecer em algum momento como teste, tá? Com o enamorado pela direita e com o TT por dentro. Tenho certeza que vai acontecer como teste. Porém... O Grêmio tem muitos meias para improvisar um ponta de meia, né? Na definição do Luiz Castro, do jeito que ele gosta de jogar, a preferência é por um ponteiro direito, canhoto. Sim. E por um ponteiro esquerdo, destro. Eu acho que o Amuso... Por isso que se fala que o namorado vai jogar pela esquerda. Exatamente. Se fala muito nisso. Exatamente, pode acontecer. Eu acho que os testes vão acontecer, mas eu vejo que o TT pela direita e o Amuso, que começou, que terminou muito bem a temporada e acho que merece um voto de confiança, são jogadores que casam muito com o estilo do Luiz Castro. Ele gosta desse tipo de jogador. Canhotos pela direita, destros pela esquerda, com capacidade de organizarem, de serem atacantes. Por isso que eu vejo que o primeiro desenho do Luiz Castro aponta para o TT ali e para o Amuso na esquerda. Por que ele utilizava, Magrão, o TT como esse meia, ou o cara que flutuava por dentro no Shakhtar? O jogador que ele usava pela direita era o Marlos, que a gente conhece muito bem, jogador canhoto, jogou aqui Curitiba, São Paulo, etc. Tá? Então, tendo outro jogador por ali de características, aí talvez desloque o TT, mas eu não vejo no início, não. Vocês notaram a coletiva do Luiz Castro, como ele enfatizou o grupo? E os treinadores estrangeiros, somente os portugueses, Perfeito. Eles rodam muito o time. Eles têm os pilares, jogadores que eles não vão mudar. Tá? Você vê o Abel Ferreira trabalhando, o próprio Jorge Jesus. Eles têm aqueles pilares, os caras que... O TT vai ter o zagueiro dele que é de confiança, o seu volante. Mas ele gira muito o time dele, ele gira muito o grupo. Então, quando ele começa a declaração dele, já após o jogo com a Avenida,
enfatizando muito, mas muito a questão de grupo, é porque ele quer ter o grupo na mão e poder girar. Eu preciso dessa